Bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Eu sou Sérgio Nogueira, estou aqui com o Roberto Freitas. Tudo bem? Hoje a gente vai discutir um tema que saiu na Exame essa semana. No canal é o Bússola, né, que pertence à Exame, que tem um título muito interessante que nos chamou a atenção. Nos chamou a atenção porque são temas que a gente discute aqui no canal, né, e a gente tem a oportunidade de debater diretamente. Então, essa matéria traz vários aspectos e dimensões desse tema, e vamos lá. As empresas hoje têm realmente uma dificuldade, uma complexidade a lidar, né, com relação à manutenção das melhores pessoas na organização, né? Primeiro que o mercado é muito competitivo, né? Então, atrair uma pessoa que se encaixe, né, na cultura, que entenda a dinâmica e comece a gerar resultados, já é uma coisa, não é 100%. Quando você acessa um funcionário, um candidato, pode dar certo como não pode dar certo, né? Mas a partir do momento que ele começa a atuar e gerar resultado, aí você entra numa outra questão, uma outra complexidade, que é mantê-lo. Primeiro, manter a alta performance, né, através de uma motivação, né? O profissional tem que estar motivado e conseguir gerar resultado. E depois olhando o longo prazo, né? Porque você tem que ter uma perspectiva, né? De a manutenção desse profissional vai gerar, né, ao longo prazo resultados. Então, assim, para lidar com isso, é importante você criar um ambiente, né, que seja positivo, né, em termos de clima, em termos de cultura, em termos de remuneração, então em termos de aprendizado, existem vários elos para conexão. Então, assim, para você manter a produtividade, realmente você precisa das melhores pessoas, mas você precisa criar esses elos, né? E a gente pode discutir um pouco sobre os elos. Tem alguns que a gente acha que é mais forte, por exemplo, a remuneração. Existe o mito de que remuneração é o elo mais forte da pessoa ficar na organização. Eu acho que não, né? O que você acha, Sérgio? Não, eu também acho que não. Eu estou com você, como a gente discute aqui sempre no canal, a questão da cultura, do ambiente de trabalho, a possibilidade de desenvolvimento, né, de seguir a carreira. Então, esse, para mim, é o elo mais importante, né? A questão como a empresa se comunica, né, Roberto? A questão da transparência, da assertividade da comunicação, da transparência, da comunicação clara, onde eu estou, onde eu quero chegar. Então, são aspectos, o olhar que ela tem para a jornada do colaborador, né, a experiência que ele tem dentro da empresa, nos seus diferentes estágios. Acho que esses são pontos importantes. É a questão da qualificação, né? Então, a falta de qualificação também é um desafio, que, na opinião do pessoal que está debatendo na matéria, é um fator também importante, né? O que você acha esse aspecto aí, essa questão do aprendizado, do desenvolvimento, da qualificação, da questão do conhecimento, né? Hoje a gente está falando em tanta coisa que está acontecendo nessa área do aprendizado, do desenvolvimento. Eu acho que primeiro existe a necessidade de um aprendizado contínuo, né? Isso é uma questão que a gente sempre estimula, né, dentro do meio empresarial, né? Que primeiro que o conhecimento ele pode caducar, né? Se você adquire alguma coisa, né? Primeiro, se não usa, ou se de repente ou existe alguma mudança estrutural, né? O que você aprendeu ele pode caducar. Então você tem que aprender continuamente. E o profissional, além dessa disciplina que ele tem de aprender, né? Eu acho que ele tem que perceber na organização de que tudo que ele aprende ele vai aplicar na organização, né? Então, a organização tem que criar esse ambiente de aprendizado, dizendo: olha, as coisas que você está adquirindo têm dois ganhos, né? Um ganho, é claro, ganho pessoal, né? Te dá empregabilidade, te dá poder até para atuar, né? E você está conseguindo efetivamente aplicar o que você está aprendendo dentro da organização.
né? Essas conexões elas são importantes, né? A pessoa tem que ver o significado, né, do que está adquirindo, né, e como é que está aplicando. Isso é uma forma também de fortalecer esse elo, né? Porque é claro que se uma pessoa está aprendendo, está aplicando na empresa e está vendo a empresa crescer, né, provavelmente ela não vai abrir mão dessa empresa e ir para uma outra onde isso não vai ser possível, onde simplesmente ela vai aprender, mas eu já trabalhei em empresas, já vi em algumas situações em que as pessoas tinham investimento, a empresa investia, né, mas poucas vezes elas tinham oportunidade de aplicar aquilo que elas estavam adquirindo, né, de educação através da empresa, dentro da própria empresa, né? E isso criava era um fator de desmotivação. Um orçamento, né, uma capacidade de investimento nessa área até considerável, mas muitas vezes as decisões não eram acertadas ou eu tenho um outro ponto de vista também, que é a integração, que às vezes esses programas não estão conectados com a liderança, ela não consegue estimular, ela não consegue trazer para o dia a dia aquele investimento que a própria empresa fez nesse conhecimento em tecnologias e às vezes até em aspectos comportamentais também, né? Não é só os hard skills também, mas também nos soft skills também. Então, eu concordo com você. Eu acho que precisa ter esse aumento, esse olhar. As coisas têm que ser feitas com calma, com firmeza, mas com muito foco, com muita objetividade. E aquela coisa da cultura, da integração, do alinhamento da liderança, né? E aí, quando a gente fala liderança, não é só o top manager, só os diretores, mas a liderança em todos os níveis, para que possa estimular, trazer para o dia a dia esse conhecimento, né? Que está sendo disponibilizado, que a empresa está viabilizando de técnicos comportamentais nos diferentes níveis da organização. Quando não existe a retenção de pessoas adequadas, de talentos, quando tudo isso que a gente está discutindo aqui agora não acontece, não funciona, a tendência dos mais qualificados, dos preparados, que estão preparados para o mercado, que tem um nível de empregabilidade maior, né? Não encontra uma possibilidade de desenvolvimento, eles começam a sair, né? É normal, né? Tem um Exato. fluxo de saída da empresa que causa o turnover. E eu Exato. acho, Roberto, que até agora, por mais que esse assunto seja um assunto muito antigo, de muito tempo, as empresas ainda não mensuraram os custos, ainda não têm uma ideia exatamente de custos, o que significa o impacto em resultados, os custos, a questão do turnover também. Eu acho que o turnover é um indicador importante, né, para essa questão de retenção, né? Mas a gente tem que desmistificar algumas coisas, né, alguns entendimentos que existem em relação ao turnover. Primeiro, de que ele é totalmente ruim. Não é, né? O turnover não deixa de ser um indicador de um processo gerencial, né, que é de gestão de performance, né? Então, em determinado momento, se a pessoa não está performando e de maneira recorrente ela é identificada como um profissional que não performa, de repente vale a pena fazer sim uma substituição, de desligamento. Isso reflete no turnover. Eu acho que o turnover, o efeito ruim assim, o turnover ruim é o turnover que a gente não quer que aconteça, né? Quando a gente mapeia as pessoas e vê aquelas de alto potencial ou de alto desempenho estão saindo de maneira voluntária da empresa e a gente sabe as razões ou às vezes não sabe as razões, né? Não saber é o grande problema. Quando a gente sabe as razões, a gente tem que atuar, mas quando não sabe, realmente a empresa está com problema, né? Então, assim, existe a necessidade de se fazer um gerenciamento desse turnover de maneira própria, primeiro olhando os públicos e focando principalmente o turnover que não está no nosso controle, né, que são as Dos demissões voluntários. Uhum. voluntárias, né? E, claro, ter uma gestão também sobre o turnover que a empresa provoca para não ser extremamente excessivo, porque se o turnover que a empresa provoca é excessivo, provavelmente eu estou contratando mal, ou provavelmente eu estou gerindo mal essas pessoas. Quando fala de turnover em que as pessoas estão saindo de maneira voluntária, né, aí a gente tem que identificar se os elos que a gente está estabelecendo eles estão fracos ou não. Né? A gente falou um pouquinho aqui de aprendizado, desenvolvimento, esse é um grande elo, né? A gente tem falado bastante no nosso canal sobre o ambiente, né, que também é um elo, né, um ambiente inclusivo, de participação, onde se vê significado, né, então também é um grande elo.
Claro que tem outras coisas, né, como a parte de compensação, de remuneração e reconhecimento. Isso é uma coisa que também tem que estar bem analisada e estruturada, né, de forma que seja um elo forte, né, para a manutenção das pessoas. Mas em relação ao turnover, que é a sua pergunta, eu acho que ele é extremamente importante, tem que ser gerenciado sob alguns olhares, sob um olhar diferente, né, para cada situação, né, e tem que ter atuação da empresa forte em relação a isso. Para mim, turnover tinha uma coisa que tinha que ser discutida mensalmente, semanalmente, quando tem alguma saída significativa. Olhando de novo, né, da perspectiva da empresa, quando a gente fala os custos do turnover, perder pessoas qualificadas, no final a gente está falando de resultados, está falando de impacto de inovação, são impactos em diferentes dimensões também, né, Roberto? Isso, É, esse assunto é relevante, não é um tema é um tema de negócio, um tema super importante. Quando a gente fala, imagina, Roberto, esses talentos estão numa linha de sucessão, olha os impactos que isso pode trazer, né? Às vezes são pessoas que são detentoras de um know-how, de uma tecnologia que foi recém-implementada, o desenvolvimento de um projeto, desenvolvimento de um serviço. Então, olha o tamanho da repercussão, né? Eu estou citando esses exemplos para quantificar mais, para qualificar, para trazer mesmo. Gente, olha o dia a dia. A gente não está falando de uma teoria, de uma coisa que não tem resultado, é um tema que é só de recursos humanos, ou é bonito ter um planejamento de sucessão. Não, olha os impactos, olha a repercussão que isso traz. É resultado, gente, é resultado. E a empresa tem que definir os mecanismos de retenção também, né, Sérgio? Em determinado momento você tem que fazer alguns acordos, alguns contratos, né, estabelecer algumas políticas específicas para as pessoas de alto potencial de desempenho, né, oferecer a perspectiva para elas permanecerem e evoluírem na empresa. São vários pontos, né, vários instrumentos que você tem que discutir, né, de maneira institucional, estabelecer, né? E, é claro, vai ser para um público mais restrito, talvez? Pode ser. Mas isso é importante você lidar essa questão da retenção de uma maneira bem clara e bem gerida, né? Porque, claro, também pode causar desconforto interno, né? Tem algumas situações que o gestor acha que tem que reter tal funcionário, né? Aí quando você percebe, talvez não vale a pena, aí você pode criar um desconforto, né? Mas realmente isso é um tema muito importante, né, a ser discutido, é estratégico, né, para a empresa, porque como você falou, né, o custo da contratação, da manutenção e da saída de uma pessoa de alta importância para a empresa, né, é muito alto, né? Não é porque uma pessoa tem um alto potencial, isso não está escrito em pedra e que nunca vai mudar e que ela vai ser eternamente. A gente já discutiu isso, é a mesma coisa da performance e do potencial, né? Então, isso tudo tem que ser bem calibrado, bem ajustado, né? Então, quem está nos assistindo, né? Os profissionais de recursos humanos, os líderes de pessoas, esse é um tema importante que eu acho que tem que ser tratado no conjunto, né, Roberto? A gente falou de tantos aspectos aqui. Eu garanto que quem começou a anotar as coisas que a gente falou já está com uma lista de vários itens, porque assim ele tem uma correlação e tem conexão em vários pontos da organização, em vários projetos, no dia a dia, no médio prazo, no longo prazo. Então merece uma atenção bem significativa mesmo. Bom, gente, esse é o tema importante. Espero que vocês tenham tirado algumas conclusões, alguns insights. Nos acompanhem nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, LinkedIn, Facebook, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Até logo.